Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. É uma aula onde eu vou descrever para vocês o que é uma patologia relacionada às instalações elétricas, né? E alguns exemplos de patologias e alguns critérios de inspeção para que possamos determinar corretamente quais são as patologias, anomalias, né? E a criticidade dessas patologias. Olá pessoal, vamos para mais uma aula muito importante. É uma aula onde eu vou introduzir para vocês as patologias em instalações elétricas e as normas que norteiam, né, o estudo dessas patologias e a identificação dessas patologias. Primeiramente, é muito importante a gente saber que em uma edificação ou o Código do Consumidor, segundo o Código do Consumidor, podemos observar o seguinte, que é obrigatório o respeito às normas técnicas elaboradas pela ABNT. Como nós estamos falando de instalações elétricas, então tem que estar atendendo a ABNT 5410. Como estamos comentando em patologia e inspeções elétricas, tem a norma 5674 e também a norma que não é da ABNT, mas uma norma importante, que é a norma do IBAP. Então, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório o respeito às normas técnicas elaboradas pela ABNT. A não obediência a essas normas, pessoal, corresponde a uma infração legal, né, que terá, né, na verdade, suas respectivas consequências para aquele infrator. Então, é muito importante para os síndicos das edificações comerciais, residenciais, né, exigir que as empreiteiras, que as construtoras, elas trabalhem seus projetos, a sua execução, fazendo comissionamento, tudo embasado na 5410, na norma de inspeção também. Em relação às instalações elétricas, a gente classifica a NBR 5410 como a norma de instalações elétricas em baixa tensão. Bom, continuando, vamos identificar o que são as patologias elétricas. O que são as patologias elétricas? As patologias elétricas é o estudo, pessoal, das alterações que ocorrem nas instalações elétricas das edificações. Esse estudo visa explicar os mecanismos pelos quais surgem os sinais e os sintomas das doenças nas instalações elétricas. Então, o que são as patologias? As patologias é um estudo das alterações que ocorrem nas instalações elétricas, né? E essas patologias visam explicar os mecanismos pelos quais elas surgem através, né, de sinais e sintomas que são presentes nas instalações elétricas, né? A origem das patologias. É muito importante a gente analisar a origem das patologias. As patologias, elas têm as seguintes origens. As causas das patologias, elas podem ser classificadas em fatores externos ou exógenos. As causas são causas decorrentes, provocadas por fatores produzidos por terceiros, em ações voluntárias ou involuntárias, não previstos quando dá a execução da obra das instalações elétricas, tais como surtos de tensão e corrente nas redes elétricas, curtos-circuitos.
não é? Então, essas causas das patologias nas instalações, por exemplo, elas são relacionadas com os fatores externos ou os fatores exógenos, que são decorrentes provocados, são causas decorrentes provocadas por fatores produzidos por terceiros, em ações voluntárias ou involuntárias, né? Não previstos quando da execução da obra. As surtos de tensão e corrente na rede, curto-circuito. Bom, origem das patologias. Continuando na origem das patologias, as causas das patologias elas podem ser classificadas em fatores externos ou exógenos, que nós vimos, né? Repetindo um pouquinho, né? São causas decorrentes dos fatores produzidos por terceiros, né? No caso de curto-circuito, né? No sistema. Outro ponto muito importante de se observar é o outro fator, que é o que a gente chama de origem das patologias, os fatores internos, né? Os fatores internos, esses fatores internos, conhecidos também como endógenos, eles são causas decorrentes de fatores inerentes à própria edificação. Então, os fatores internos ou endógenos, eles são causas decorrentes de fatores inerentes à própria edificação, pessoal, tais como falhas no projeto, falhas na execução das instalações elétricas, falha de utilização, que seria sobrecarga, acréscimo de novos aparelhos, outras, por exemplo, uma instalação elétrica foi projetada numa edificação para não ter ar-condicionado, não é? Aí um fator interno, que é um fator endógeno, são os moradores todos ligando um ar-condicionado sem um devido estudo e uma avaliação. Por exemplo, também esgotamento da vida útil de aparelhos, equipamentos, cabos, que geralmente estão em torno de 30 a 40 anos. Então, esses são os fatores endógenos, são causas decorrentes de fatores inerentes à própria edificação, são fatores internos, tais como falha no projeto, falha de execução, repetindo, falha de utilização, sobrecarga, acréscimo de carga e esgotamento da vida útil dos aparelhos, equipamentos. Outro ponto importante a se verificar, existe, na verdade, um roteiro, né, básico de conduta e diagnóstico que pode ser descrito, né, para fazer uma inspeção, né, descrito, e eles são a vistoria com levantamento de dados, procurando identificar as falhas. Então, você vai fazer uma vistoria com identificação de dados, procurando identificar as falhas. Informações a respeito do princípio e evolução dessas falhas. Exames complementares, quando necessários, testes, medições. Aí, nesses testes e medições, envolve termografia, avaliação de resistência de isolamento e entre outros testes que são estabelecidos pela NBR 5410. Pesquisa com formulações de pergunta, coleta de elementos amostrais e listas de verificações necessárias para a conduta e diagnóstico de uma vistoria. E diagnóstico de origens, causas e ocorrências. Bom, outro ponto importante, quando se faz uma vistoria com vistas à identificação de algumas patologias, a gente tem que estar embasado nas documentações. Então, a documentação, qual a documentação da parte elétrica? São as plantas, desenhos e diagramas. Uma outra documentação importante, pessoal, a documentação do comissionamento das instalações elétricas.
Não é? É importante que exista esse comissionamento seja elaborado por uma empresa certificado e, na verdade, certificado não, seja credenciado no CREA, não é? Com o registro de RT, com todas as medições necessárias, conforme estabelece a NBR 5410. Outro ponto são contas de energia para verificar o consumo, né, de energia. O livro de sugestões ou reclamações de moradores quanto às instalações elétricas, estimativa de consumo de energia em quilowatt-hora e avaliação da qualidade de energia, né, nessa edificação, né, alguma avaliação que possa ser realizada contendo como documentação. Essa documentação, ela norteia as vistorias e as inspeções, no intuito de identificar as patologias. Bom, continuando em relação a dados importantes, eu poderia colocar para vocês, eu extraí essa informação, que diz o seguinte, que aproximadamente 96% das instalações elétricas no Brasil, elas apresentam problemas. Esse dado foi extraído da Abracopel, que é uma associação brasileira de conscientização para os perigos da eletricidade. Então, 90% das instalações elétricas, elas apresentam problemas. Quais são esses problemas? Falta de planejamento, uso de materiais de baixa qualidade, ou mesmo irregularidades na execução do serviço, falta de conhecimento ou tentativa até mesmo de economizar na execução e compra dos materiais. E o não cumprimento da norma, por exemplo, para instalações elétricas da NBR 5410. Então, esses dados são dados importantes da Abracopel, que quando a gente faz uma inspeção numa edificação, a gente identifica várias topologias, várias patologias, me desculpem, várias patologias que podem ser exógenas e endógenas, como eu havia definido anteriormente. Continuando, os critérios e metodologia nas inspeções elétricas. Existem a norma que é a NBR 5674 de 2012, ela é a manutenção de edificações, ela estabelece os requisitos do sistema de gestão de manutenção. E também tem a norma de inspeção predial, que é a norma do IBAP de 2012. Então, eles condensaram e dividiu as edificações em níveis. A edificação nível 1 aquelas edificações, atribuído para edificações mais simples, pessoal, com baixa complexidade técnica, né, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente, sem necessidade de equipe multidisciplinar de técnica para avaliar e dar manutenção no sistema. Por exemplo, são casas, galpões, né, edifícios até 3 pavimentos, lojas, etc. Isso são classificados e categorizados como nível de edificação nível 1, no critério e metodologia das inspeções. O nível 2, ele cabe para edifícios multifamiliares com média complexidade técnica, no caso dos condomínios, né, de manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrão construtivo médio e com sistemas convencionais. Isso são os edifícios comerciais, sem sistemas construtivos mais complexos, como climatização e automatização. Não, os condomínios, alguns pequenos condomínios comerciais, eles se enquadram no nível 2, né, quando se faz uma inspeção baseada nas normas NBR 5674 e a norma do IBAP. Bom, dando continuidade ainda nos níveis de inspeção, o nível 3 de inspeção, ele é atribuído para edificações com alta complexidade de manutenção e operação de seus elementos
e sistemas construtivos, de padrão construtivo, pessoal, superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente, são edifícios com sistema de climatização, com sistema de automação mais complexo, com subestações internas, né? Normalmente, a gente emprega, né, em edificações esse nível com vários pavimentos ou em sistemas construtivos como automação e sistema de manutenção implementado conforme a NBR 5674 de 2012. Então, nas inspeções a gente divide as edificações em níveis de complexidade. Agora, nós vamos para uma outra metodologia, que são a metodologia da identificação das anomalias construtivas. Então, existem as anomalias construtivas que eu tinha comentado, são as anomalias endógenas, são originárias da própria edificação. Por exemplo, projetos, materiais e execução, isso aí tem que ser fiscalizado muito bem. Tem as anomalias exógenas, são produzidas por terceiros, né, originadas de fatores externos à edificação, que são provocados por terceiros. E anomalias naturais. Essas anomalias naturais, elas são originadas de fenômenos da natureza, proveniente e imprevisíveis, descargas atmosféricas, né? E anomalias funcionais, elas são originárias do uso, relacionadas à perda de funcionalidade por final de vida útil, ou seja, envelhecimento natural ou manutenção inexistente. Isso é muito importante, que a gente detecta muito nas instalações elétricas, as anomalias funcionais, instalações sem prontuário das instalações elétricas, sem critérios de manutenção. Isso enquadra nas anomalias funcionais. Agora, é o critério de risco. No critério de risco, o risco crítico, né, nós vamos classificar aquela inspeção quanto ao nível, quanto às anomalias e quanto ao risco. O risco crítico, ele pode provocar danos contra a saúde e a segurança das pessoas, né, do meio ambiente, perda excessiva de desempenho e funcionalidade, né, causando possíveis paralisações, aumento excessivo, né, do custo de manutenção e recuperação, né, comprometendo sensivelmente a vida útil. E o risco médio é o risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação, das instalações elétricas da edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas e deterioração precoce. E o risco mínimo é risco de causar pequenos prejuízos, né? Na verdade, aqui a estética trazendo para as instalações elétricas prejuízos à atividade provável e planejada, sem incidência ou probabilidade de ocorrência de riscos críticos. Bom, então já classificamos. Aqui a gente tem um diagrama que também pode ser implementado para as instalações elétricas. Esse diagrama, ou fluxograma, é o fluxograma que nós vamos montar numa inspeção elétrica de acordo, segundo a gravidade daquela patologia, a urgência e a tendência, que é o fluxograma GUT, que a gente chama, que é um fluxograma segundo a gravidade, a urgência e a tendência. Na verdade, a gente tem o desenvolvimento, né, o dimensionamento do nível desejado aqui, o levantamento da documentação, levantamento de dados dos responsáveis, inspeções dos sistemas, como nós estamos falando de patologia elétrica, inspeções dos sistemas elétricos, classificação e análise
né, das anomalias, né, e recomendações para solucionar aquelas patologias encontradas. E a listas de necessidades, né, e a organização, né, e a montagem do laudo das instalações elétricas, apresentando todas as patologias encontradas. Agora, eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos que a IPT Engenharia identifica muito nas suas inspeções elétricas. Então, eu trago o primeiro exemplo de patologias nas instalações elétricas. Tem aqui um projeto, né, onde eu tenho a entrada de energia e 4 quadros de distribuição aqui, 4 menores quadros, onde eu estou passando o mouse, existe um cabo no projeto, esse é o projeto original da edificação, são 4 cabos de trifásico de 25 milímetros. Então, nós identificamos a documentação, na documentação do projeto, estabelece para a carga projetada que cada gabinete desse aqui, tem um barramento geral aqui, e a divisão desses em 4 quadros, né? Vamos dizer, em 4 prumadas. No projeto, verificamos que a existência dos cabos são cabos de 25 milímetros de seção. Vamos conferir, né, se existe alguma patologia. Patologia de projeto. Vamos verificar? Verificamos. Na verificação, vocês podem observar que um daqueles quadros, né, eles apresentam cabos, ao invés de 25 milímetros, eles apresentam cabos de 16 milímetros. E aí a gente classifica o risco de crítico, porque eu posso ter uma sobrecarga, não é? Então, qual é o risco? Crítico. Qual é a anomalia? É uma anomalia endógena, provocada por terceiro, né? Então, está aí classificada, né, o risco e aqui a patologia de projeto. Outro exemplo também de patologia, é um exemplo bem simples, né, que a gente encontra coisas até piores. Essa patologia já é uma patologia funcional, é uma anomalia, na verdade, uma anomalia funcional. O que acontece? Foram desenvolvidos sistema aqui de bateria, né? A bateria acondicionada no piso para alimentar o portão eletrônico. Isso é uma patologia, né? É uma patologia das instalações elétricas. Isso aqui tem que ser acondicionada, né? Então a gente classifica, né? Eu não comentei no anterior, o nível também, olha, o nível, a complexidade da edificação. Nível 2, né? Aí eu classifico o nível e venho aqui classifico se é crítico e as anomalias. Aqui é regular, tá? Então é uma patologia, isso aqui é uma patologia das instalações elétricas. Agora, nesse outro exemplo, já é um exemplo mais voltado para uma análise que é feita, que é a análise termográfica, onde essa análise termográfica ela vai identificar algum tipo de patologia, não é? Se vocês podem observar aí que nessa imagem termográfica a gente analisa crítico, porque vocês têm pontos de aquecimento aqui. Então é crítico, são um painel de medição, um painel de energia. O nível dessa edificação nível 2, o problema é crítico. Só que é uma anomalia o quê? Funcional, não é? Tá tendo uma sobrecarga, né? Por uma corrente excessiva. Vocês podem olhar aqui no mouse, esses pontos são os pontos mais aquecidos. Outro exemplo também é um exemplo onde se apresenta aí uma termografia de um quadro, né, onde tem uma contatora, aqui tem uma contatora e aqui o aquecimento, né? Então aí a gente está vendo uma patologia. Olha a temperatura do ponto de medição, chegando de 152 graus, isso é um cabo de PVC.
Cabo de PVC suporta no máximo a temperatura de 70 graus. Então eu estou tendo uma patologia de que, nesse caso aqui, o condutor deveria ser um condutor de 35 milímetros e ele está com um condutor de 25. Então, vocês podem identificar que está tendo uma patologia elétrica em função de um erro de projeto ou de projeto não, na verdade um erro de execução. Era para ter passado um cabo de 25, foi passado um cabo, por exemplo, né, de 25, era para ser passado um cabo de 35. Outro exemplo aí também, ele mostra também, já com a termografia, explicando que a gente tem pontos de aquecimento, né, e os cabos devem ser substituídos por cabos em conformidade com o projeto. Então, nós temos anomalias de erro de execução do projeto. Não é? Então, isso é importante definir isso, né? Então, qual é a ideia? Substituir e verificar no projeto a bitola correta, que é a seção, e a seção correta é de 35, esse cabo é de 25 milímetros. Isso vai provocar e vai me gerar essa patologia. Outra termografia também apresentada, essa termografia, não é? Que é um ensaio que a gente realiza, mostra um ponto de aquecimento maior nesses pontos mais claros aqui. Isso aqui já é vamos dizer, uma anomalia funcional, necessidade de aperto nos parafusos, né? Isso é falta ou inexistência de manutenção. E essa, por último aí, essa outra termografia, ela mostra claramente um desbalanceamento de carga, né? O cabo já com um pouco de desbalanceamento de carga e também aquecimento subnormal, acima do normal. Na verdade, não está chegando a 70 graus, mas já está um pouco elevado. Isso aqui também é ajuste e aperto no parafuso. Então, isso é uma anomalia funcional que me dá esse sintoma dessa patologia, que é o aquecimento desse ponto aqui. Então, pois bem, pessoal, a gente encerra essa aula de patologias, onde foi utilizado a 5410, a 5674 e a norma de inspeção predial do IBAP de 2012. Um abraço a todos e espero que possam ter entendido sobre a patologia nas instalações elétricas.